convidamos neste momento para iniciar o diálogo sobre as oportunidades para a internacionalização em tempos de crise, o assessor de Relações Internacionais, professor Thales Passos de Andrade, e o assessor de Planejamento e Ações Estratégicas da FAPEMA, senhor João Arthur da Silva Reis. Alô? Não, a apresentação não é essa. Por favor, Muniz. É a do João primeiro. Essa aí é outra. A do João. Tá, eu gostaria de agradecer a presença do professor Alex, do professor Pedro, respondendo pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, professor Alex pela FAPEMA. Ela foi uma participação excepcional, os conselhos que o professor Alex passou e as notícias, né, do programa Cidadão do Mundo. E um dos pontos altos foi a informação que 2 núcleos de idiomas serão colocados na Universidade Estadual do Maranhão. Um em São Luís e outro em uma outra unidade do continente. Né, isso aí foi importantíssimo. Aí vamos iniciar a nossa mesa Internacionalização em Tempos em Crise, e nós convidamos o João, que tem um conhecimento já importante nessa área, né, visto que grande parte do trabalho dele realizado na FAPEMA pegou uma fase bem difícil, né, e eles conseguiram desenvolver ações importantes, executar ações importantes, né. Eu posso citar o exemplo de 2 estudantes nossos que foram para a Coreia. Não foi isso? Então foi uma ação de articulação bem específica e que deu certo, né? Então, assim, eu gostaria de deixar para a audiência que a estrela aqui hoje é essa oportunidade de ter a presença, né, do João Arthur da FAPEMA, né? E eu gostaria realmente de deixar dedicado a maior parte do tempo para ele. E depois, como já sou da casa, né, eu poderia concluir algumas ações que temos feito em relação à internacionalização em tempos de crise. Né? Obrigado. Não é esse. Tá salvo é a apresentação do Arthur. Tá salvo no PDF. Ok. Tá certo. Bom, pessoal, em primeiro lugar, bom dia. Queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer muito o convite por parte do professor Thales. Que sempre muito generoso nos convites quando se refere à FAPEMA também. Então, muito obrigado pela recepção. Queria agradecer o professor Walter Canales, que estava aqui antes, representando a UEMA, o professor Alex, que estava representando a FAPEMA, e também o Pedro, representando a SECT. Enfim, o objetivo dessa fala é um pouco apresentar um panorama do que a gente faz na FAPEMA em termos de cooperação internacional, em termos de fomento à internacionalização. Tá? E o título que pediram para falar foi sobre oportunidades de internacionalização em tempos de crise. Tá? Então, em vez de simplesmente fazer um catálogo dos editais que a gente tem, das modalidades de cooperação que a gente tem, eu vou tentar dialogar um pouco com essas mudanças que têm acontecido, essas tendências que a gente tem hoje na área de cooperação internacional. A gente tem umas mudanças bem grandes na nossa própria política de internacionalização por conta disso. Então, eu quero falar um pouco dessas mudanças e, com base nisso, ir falando nas oportunidades que nós temos. Certo? Em primeiro lugar, esse aqui é um panorama do que a FAPEMA faz, como um todo. Tá? Aqui nessa imagem, vocês conseguem ver 4 linhas de ação da FAPEMA. São as 4 áreas de atividade dela, ou seja, fomento à ciência e tecnologia, a pesquisa, fomento à qualificação, ou seja, pós-doutorado. A nossa parte de cooperação internacional, no que se refere à mobilidade, à internacionalização, ela entra nesse eixo de formação de recursos humanos, de qualificação. A gente tem um eixo, uma linha de ação de fomento à inovação, e a nossa área de cooperação, de fomento à cooperação internacional, ela entra aí também, se encaixa aí, e uma de popularização da ciência, ou seja, de divulgação científica, certo? E democratização do acesso à ciência. Então a gente tem essas 4 linhas de ação e dentro delas nós temos os programas,
certo? Vocês podem ver o Cidadão do Mundo aqui no Mais Qualificação, vou falar um pouco mais disso depois, e o Programa de Cooperação Internacional ali no Mais Inovação. Né? Então, basicamente, tudo que se refere à mobilidade internacional, no geral, está dentro do Programa Cidadão do Mundo. A professora Alex falou um pouco dele aqui, assim como o Pedro. E as áreas mais de cooperação a nível de pesquisa científica coletiva internacional, fomento e inovação de ponta, ela entra na parte de cooperação internacional, é outro programa. Assim, uma outra observação é que a gente tem três temas transversais dentro da FAPEMA, que é o fomento à competitividade, ao desenvolvimento sustentável, certo? E esses eixos eles permeiam também a nossa política de internacionalização. Tá? Então, onde a gente quer chegar? Basicamente, para que é voltada a nossa política de cooperação internacional, nossa política de internacionalização? Quando foi concebida essa política de internacionalização no início da gestão, ali em 2015, né, já se tinha um aprendizado com base no Ciências Sem Fronteiras, né, que é uma grande experiência de cooperação internacional, uma grande experiência de internacionalização do governo federal. Né. Então, basicamente, se buscou aprender com base nas limitações e no que tinha de melhor no Ciências Sem Fronteiras para conceber a política de internacionalização da FAPEMA. Né. Ou seja, se o Ciências Sem Fronteiras ele foi fantástico ao levar os estudantes para conhecer o resto do mundo e ter esse processo de democratização, inclusive, do acesso à internacionalização, ele não conseguia estabelecer laços mais duradouros, às vezes, entre os grupos de pesquisa, entre os departamentos, entre as faculdades daqui e do exterior. Ou seja, faltava esse entrelaçamento maior dos professores, dos pesquisadores. Então, a nossa política de cooperação ela é focada, ela tem uma série de editais diferentes, de abrangência mais específica, ou seja, nós temos alguns que são de mobilidade de curto prazo para desenvolver pesquisas, estágios. A gente tem programas conjuntos colaborativos de pesquisa internacional que eles são voltados especificamente para os professores, como é o caso do edital de cooperação internacional, certo? Então, justamente a ideia é essa. O nosso foco aqui é criar parcerias duradouras, né, para que haja uma construção verdadeiramente cooperativa do conhecimento. Então, a ideia é essa, que não seja somente, não fique só na mobilidade, né, que vai levar um passo além disso, e que a própria mobilidade internacional, o próprio intercâmbio, ele sirva como um passo para se estabelecer esses laços muito duradouros de pesquisa entre o Maranhão e o exterior. Certo? Então, uma outra linha que a gente tem perseguido é a diversificação geográfica das parcerias, ou seja, buscar cada vez mais aumentar a abrangência e o número de parceiros que nós temos. A gente viu no início que estava ficando muito focado, isso é meio natural, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e muito especificamente em Portugal, por conta da língua. Então a gente começou a pensar de que maneira a gente poderia não ficar restrito somente a uma meia dúzia de países, mas ampliar o leque de opções que a gente tem. A gente fez isso muito recentemente através de uma aproximação maior com a Ásia. Eu vou falar um pouco mais disso depois. Mas a gente tem hoje, quando vai olhar os resultados tanto do estágio internacional quanto do cooperação internacional, a gente tem um leque muito amplo de países que estão participando. Tem cada vez mais países latino-americanos, cada vez mais países diversos pela Europa e cada vez mais países asiáticos entrando também nessa toada. E uma outra coisa é a questão do foco. A gente tende a querer focar nossa cooperação, embora a gente tenha editais que eles permitem qualquer área do conhecimento. Quando a gente vai estabelecer parcerias internacionais para fazer projetos de pesquisa, a gente tenta fazer com que eles sejam em áreas que são estratégicas para o Maranhão. Quando o professor Alex estava comentando aqui que as relações internacionais elas são feitas através de interesses e que tem que ter interesses mútuos, aqui se trata da gente definir quais são de fato os nossos interesses. A gente tem que saber muito claramente o que a gente quer quando a gente vai cooperar com alguém. Em que área a gente quer focar essa cooperação. Dentro dessas áreas, quais são os temas que são centrais para o desenvolvimento do Maranhão. É isso que a gente quer fomentar. E aqui é um gráfico que eu achei interessante, foi feito por um professor da UFMG, o Davison Belém, que fala sobre por que praticar cooperação internacional. Basicamente, esse gráfico aqui, ele coloca no eixo vertical o impacto das publicações, ou seja, quantas citações, em média, existem para cada artigo publicado por essa universidade. Cada bolinha dessa é uma universidade listada como uma das principais de algum país. Então, tem universidade do mundo inteiro aí. E o eixo de baixo, o eixo horizontal, ele mostra a porcentagem do total de publicações de alguma universidade que é feita em cooperação internacional.
né? Então a gente consegue ver uma correlação muito clara entre o grau de cooperação internacional, de colaboração internacional e o aumento do impacto das publicações. Então, quanto mais à direita a universidade está, mais cooperação internacional em si ela faz, e quanto mais para cima ela está, mais impacto tem as publicações. E fica muito claro que conforme a universidade, a universidade ela vai desenvolvendo mais parcerias internacionais e vai publicando mais artigos em conjunto, o número de citações para cada artigo vai aumentando, né? Isso aumenta o impacto. Isso parece um dado um pouco solto, mas isso é uma das principais métricas de avaliação do desenvolvimento científico no país, né? Tem um método mais qualitativo, mais quantitativo, que é o número de publicações, né? E a gente tem números crescentes no Brasil, especialmente no Maranhão, vou mostrar isso depois. Mas a gente tem, quando se vai avaliar de maneira mais qualitativa, o principal que se analisa é o impacto, ou seja, o número de citações. Quanto esse artigo ele consegue chegar para mais gente, né? Então ali em cima a gente vai ter algumas universidades americanas mais famosas, MIT, Harvard, Columbia. A gente tem grosso das universidades brasileiras nessa parte aqui da esquerda, aqui embaixo. E a gente consegue olhar alguns exemplos de países que têm, embora sejam países em desenvolvimento, por terem focado em cooperação internacional, têm um desempenho muito acima da média em termos de impacto, né? Se a gente for olhar o caso, e esse mapa mostra isso, da África do Sul e da Colômbia, a gente vê isso claramente, né? Se a gente vê outras universidades brasileiras que focaram desde o início e tiveram a internacionalização como um eixo da sua criação, a gente vê isso também de maneira muito clara. Por exemplo, a grande parte das universidades brasileiras, a USP, a Unicamp, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro, elas estão localizadas aqui embaixo. Só que a gente olha lá em cima. Não sei se eu consigo apontar aqui. Opa, não consigo. Peraí, vou voltar aqui. Se a gente olha aqui, mais ou menos, fica a UFABC, que é uma universidade muito recente, né, a Federal do ABC Paulista. Ela é muito recente, mas ainda assim ela tem um desempenho muito acima da média do restante das universidades brasileiras, né? Então, enquanto a maior parte das universidades brasileiras está aqui, ela está lá em cima, né? Isso porque foi construída já com a ideia de internacionalização e de cooperação internacional como central para ela, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que se espelhar e nesse tipo de exemplo que a gente tem que buscar, né? Fazer com que a internacionalização não seja uma coisa solta, não seja só para dizer que faz internacionalização, mas também seja um componente fundamental da construção da ciência aqui. Isso aqui é interessante, mostra um pouco dos resultados que a gente tem tido com a política de fomento aqui na FAPEMA. Então, esse aqui é o investimento total da FAPEMA em 2018, de 44 milhões. A gente teve um aumento de investimento que... A execução orçamentária da FAPEMA em 2015 era de 30 milhões, em 2018 foi de mais de 40 milhões. Tá? Isso é um ganho muito grande. E a gente tem visto resultados para isso, né? Dois indicadores são a última avaliação quadrienal da CAPES, mostrou um incremento muito grande na performance dos programas de pós-graduação aqui no Maranhão, e também o último relatório da base de dados Scopus, que é uma base de dados de artigos internacionais da Elsevier, que é uma editora muito grande nessa área, a maior do mundo na área de ciência e tecnologia. Ela mostra que no Brasil a gente tem um crescimento da ordem de 5%, em termos de número de artigos publicados, e no Maranhão especificamente esse número é de 20%. Ou seja, o Maranhão está crescendo 4 vezes, está publicando, está aumentando o número de publicações 4 vezes mais rápido do que o resto do Brasil, em volume 4 vezes maior. Tá? Isso é muita coisa, isso é muito significativo. Isso mostra que essa política tem dado certo. Então, se a gente já tem esse incremento quantitativo no número de publicações, no número de programas de pós-graduação, a gente também agora quer almejar para esse aumento qualitativo. Ou seja, aí que entra a internacionalização, justamente porque ela tem esse papel muito grande em aumento de impacto das publicações e aumento da qualidade da ciência que é feita aqui. Vou aqui mostrar um pouco do estágio atual dos nossos esforços. A gente tem aqui, esse mapa ele mostra os destinos de cooperação internacional, dos processos de cooperação, e aqui embaixo a gente tem os números, que vão mostrando a evolução do número de editais de publicação e do número de processos de internacionalização, ou seja, tanto processos de auxílio para compra de passagem, quanto processos de bolsa. Então, em 2014, a gente tinha apenas 3 processos na FAPEMA de cooperação internacional. Em 2018, a gente tem 234. Foi um crescimento muito, muito substancial, muito rápido. Isso mostra que, havendo fomento, os cientistas do Maranhão, os pesquisadores daqui, fazem cooperação internacional e fazem muito. A gente tem uma demanda crescendo e muito.
Isso quando se fala de internacionalização em tempos de crise, isso é legal de notar, a CAPES, como vocês sabem, o governo federal como um todo tem diminuído em muito, assim, para quase 1/3 do que era em 2013, o seu fomento à ciência, tecnologia e inovação, seu orçamento para essa área. Ao passo que aqui no Maranhão esse investimento tem aumentado. Isso faz com que haja uma demanda por parte dos pesquisadores aqui ainda maior dos nossos editais. Ou seja, se antes eles podiam contar eventualmente com apoios da CAPES, do CNPq, hoje em dia esse número diminuiu, então as pessoas tendem a correr ainda mais para a FAPEMA. Então a concorrência tem ficado muito grande nesses editais. A gente tem tido fácil mais de 100 inscritos para cada edital desses, em que a gente não consegue apoiar às vezes mais do que 15 projetos. Ou seja, é muito grande a demanda. Isso faz com que quem busca também esses editais tem que se preparar cada vez mais, tem que fazer propostas cada vez melhores. E também é uma garantia de que os projetos aprovados são sempre cada vez mais sofisticados, mais interessantes. Nesse mapa também dá para ver um pouco dessa concentração geográfica que eu comentei antes. Esse mapa, feito alguns anos atrás, ele mostrava uma concentração ainda maior entre Estados Unidos e Europa. Hoje em dia tem havido essa dispersão maior e a gente espera em breve ver ele ainda mais pintado, mais colorido. Então esse gráfico só tem os números de antes ali, do número de processos de internacionalização, mas ele é legal porque ele permite ver graficamente esse crescimento. Uma parte muito importante da nossa cooperação internacional tem sido feita através do diálogo com as universidades. Como foi falado antes, quem faz cooperação internacional são os pesquisadores, não é a gente. A gente só fomenta, a gente só auxilia, a gente só é coadjuvante nesse processo. Quem faz de fato são os alunos e os professores. E nesse sentido, a gente tem uma coisa fenomenal aqui no Maranhão, que é esse espaço permanente de diálogo entre as instituições de ensino superior e as agências de Estado que fazem fomento. Então, essa rede ela é liderada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. A FAPEMA participa também, assim como participam as assessorias internacionais de cada uma das instituições de ensino superior do Maranhão. Então, em vez de ter uma disputa por recursos, em vez de ter uma disputa por parcerias, a gente tem o contrário, a gente tem uma troca permanente aqui. Então, a gente se reúne de tempos em tempos, e quando às vezes tem uma oportunidade de cooperação, um diálogo com alguma instituição específica, um novo acordo com alguma instituição específica, normalmente esse acordo, esse parceiro, ele é levado para o resto das instituições, e se vê o que se pode fazer, não só pela sua instituição, vamos dizer que a UEMA aqui fecha uma parceria, o professor Thales, inclusive, já cansou de fazer isso, ele é o representante da UEMA na Reinter, ele já cansou de levar parcerias que ele correu atrás, ele conseguiu, enquanto estava no exterior, levar elas para o resto das universidades aqui do Maranhão e oferecer essa oportunidade para os outros também. Tá? Isso é muito bonito, em termos de não haver uma disputa entre as instituições, mas sim um projeto de cooperação e colaboração de fato. Tá? Então, ano passado a gente teve o primeiro fórum de internacionalização, que a gente teve essa exposição de oportunidades para a comunidade, tanto de professores quanto de alunos, e a gente espera ver crescer ainda mais as atividades desse fórum, dessa rede. Enfim, como que é feita na prática? Quais são os editais que a gente tem na nossa política de cooperação internacional? Se dividem basicamente em dois grupos. O que é feito de maneira unilateral, ou seja, o que a FAPEMA oferece para os pesquisadores sem necessidade de um acordo prévio, ou seja, é um fomento que a gente oferece por meio de nossos editais, e as parcerias multilaterais ou bilaterais, que são feitas com base em cooperações internacionais diretas com instituições de fora, ou com agências do Brasil que fazem essa ponte. Então, falando brevemente sobre essas agências unilaterais, essas parcerias unilaterais, a gente tem o próprio Programa Cidadão do Mundo. Eu vou falar mais dele, vou mostrar cada edital que a gente tem dentro dele. O nosso edital de assessoria internacional, que ele fomentou o desenvolvimento das assessorias dentro das instituições de ensino superior. Então foram contempladas o IFMA, a UEMA, a UFMA e a UEMA Sul, se não me engano, que tiveram um apoio de até R$50 mil, entre bolsas e auxílios, para desenvolver a sua assessoria, infraestrutura, bolsistas que vão trabalhar lá. E a gente tem também as bolsas de doutorado e pós-doc no exterior, que foram mencionadas antes pelo professor Alex, que vão continuar no futuro, assim como vai continuar o programa de Cidadão do Mundo. E a gente tem as parcerias multilaterais, ou seja, aí entram tantas parcerias que nós temos com países como a França, com o Reino Unido, com a União Europeia, mais recentemente com a Coreia do Sul,
perspectiva muito grande de uma cooperação mais forte com a China também no ano que vem. E essa cooperação está tanto de maneira direta, ou seja, parcerias que a FAPEMA fez, porque participou de uma missão internacional, porque já tem um laço estabelecido previamente. Com a França a gente tinha uma aproximação muito, muito grande, uma relação muito próxima. Mas também através do CONFAP, né, que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. Então, cada estado tem uma FAP, uma FAPEMA, uma FAPERJ, uma FAPERGS, e a gente tem esse fórum permanente, esse Conselho Nacional, que é sediado em Brasília, e eles são atores muito ativos em termos de prospecção de parcerias. Então, quando eles identificam um parceiro, eles trazem até nós, e nós lançamos o nosso edital em adesão a eles. Então, vários editais em cooperação com o Fundo Newton, por exemplo, que é uma instituição do Reino Unido, são feitos através deles. O nosso próprio diálogo com a União Europeia, que é muito forte, eles são a ponte que nos conectou com os parceiros da União Europeia, que é uma parceria direta. Então, inclusive hoje à tarde, eu estou indo para uma reunião em Brasília, em que vai estar a chefe de cooperação internacional do Departamento de Pesquisa da União Europeia, trazendo novas oportunidades. Então, a gente vai ter a exposição de um catálogo de editais novos de cooperação dentro do programa Horizonte 2020, que é um programa de cooperação da União Europeia. A gente espera que saia muita coisa interessante daí. Então, a semana que vem, amanhã eu já vou poder dizer o que a gente tem de oportunidades novas aí. Então, falando do Cidadão do Mundo, que foi bastante mencionado aqui hoje. Dentro dele a gente tem um conjunto muito grande de editais. Esses são os 3 principais. O estágio internacional, ele funciona como? Qualquer estudante de graduação ou pós-graduação, ele pode passar um período de 1 a 3 meses no exterior desenvolvendo um estágio. Pode ser numa universidade, pode ser em uma empresa e pode ser em algum órgão público ou organização internacional. Como é que funciona? Quem submete a proposta é o professor. Dentro dessa lógica que a gente falou de fomentar a cooperação entre os departamentos e entre os pesquisadores, quem submete a proposta e quem coordena ela é um professor doutor, de alguma instituição ligada aqui ao Maranhão. Ele pode indicar até entre 1 e 3 bolsistas que vão realizar essa cooperação. Então a gente tem, hoje em dia, por exemplo, estudantes de graduação que vão já há algum tempo fazer estágio de 3 meses no Jardim Botânico de Nova York. Para estudar plantas maranhenses, eles levam elas para lá e conseguem estudar elas com os equipamentos que eles têm lá, alguns métodos que eles usam lá. A gente tem estudantes da arquitetura e do urbanismo da UEMA, fazendo estágio em instituições de Portugal, estudando as aproximações da construção urbana de São Luís e de Lisboa. A gente tem alunos trabalhando em fazendo esse estágio em empresas de impacto social na Europa, alguns em outras empresas também do setor privado. Enfim, é muito amplo o leque de tipos de cooperação que surge nesse edital. É um dos mais interessantes, eu acho, do nosso catálogo de oportunidades aí. De maneira muito próxima a ele, a gente tem o estágio nacional, que o professor Alex comentou antes, que ele faz a mesma coisa. Então, são períodos de 1 a 3 meses. Também é o professor que faz essa aproximação, mas o professor pode ser mestre nesse caso, não precisa ser doutor, e é para dentro do Brasil. Ou seja, tanto para dentro do Maranhão, para alguma cidade que não seja a sua, quanto para outros estados. Esse edital nos surpreendeu muito. A gente lançou ele ano passado pela primeira vez, o de estágio nacional, e teve uma demanda imensa. Havia muita vontade por parte dos pesquisadores aqui que isso fosse feito. Isso é interessante até para uma lógica de internacionalização. Isso permite, em primeiro lugar, economia de recursos em alguns casos. Então, em vez de um laboratório daqui adquirir um determinado equipamento, um determinado microscópio, você tem um edital que permite que tu utilize essa infraestrutura que já está presente em outra universidade próxima ou aqui no Brasil e que serve para um uso eventual. Então isso permite essa aproximação maior que gera às vezes uma economia de recursos grande. A gente também faz com que se formem laços aqui dentro do Maranhão e dentro do Brasil muito fortes entre pesquisadores. E isso é muito útil. Em alguns casos, a gente tem editais internacionais, alguns editais muito grandes, inclusive, que eles exigem uma parceria dentro do Brasil. Ou seja, que haja pelo menos pesquisadores de 2 estados diferentes no Brasil. Isso exige esse diálogo prévio, essa parceria pré-estabelecida, para que se saiba, inclusive, se eu vou ter uma chamada internacional na área de fomento, de desenvolvimento de tecnologias para a saúde pública, e eu sou um pesquisador aqui da UEMA que estuda isso, onde eu posso buscar no Brasil, em outros estados, parceiros que façam isso. Então, para poder concorrer junto para um projeto. E quando se faz, normalmente esses projetos, eles têm um volume de recursos que é imenso. E justamente por isso ele exige essa parceria. Assim. Então é importante ter essa aproximação, essa conexão muito forte aqui dentro do Brasil, até para ganhar escala quando se vai para fora.
Além disso, a gente tem o edital de cooperação internacional, ele também age nesse sentido. Cooperação internacional ele também é para projetos liderados por pesquisadores doutores, mas ele funciona numa lógica mais colaborativa. Como é que funciona? O professor doutor que vai submeter o projeto, ele tem que ter pelo menos 3 parceiros doutores aqui do Maranhão, mais 3 parceiros doutores do exterior. Então é formado esse time de pesquisadores de experientes e de alta performance, que eles vão construir um projeto conjuntamente e vão aplicar aqui. Então o edital ele cobre passagens, ele cobre bolsas, mas ele também cobre equipamentos de custeio de capital para pesquisa, que é uma coisa que o estágio internacional não faz. O estágio internacional ele paga uma bolsa para os estudantes que vão se deslocar, paga passagem, paga seguro-saúde, mas cobre só essa parte da mobilidade. No Cooperação Internacional, como o foco é desenvolver o projeto da pesquisa em si, o fomento à mobilidade, a bolsa para viajar, o dinheiro da passagem, ele é entendido como um auxiliar, assim como é o dinheiro de custeio para comprar livro, para comprar computador, para, enfim, custos que tu vai ter no desenvolvimento do projeto de pesquisa. O edital de Cidadão do Mundo, ele é aquele que o Pedro expôs aqui antes, ele falou muito bem sobre isso, não teria mais o que acrescentar, que é voltado para os estudantes, ele é mais de mobilidade mesmo, ensino de línguas. Aqui o estágio nacional, que eu comentei antes, funciona na mesma lógica do estágio internacional. E a gente tem cooperação com o Fundo Newton, que é um fundo do Reino Unido, é um fundo multimilionário. Ele tem parcerias com cerca de, se não me engano, são 9 países em desenvolvimento. Esse programa do Fundo Newton ele faz parte da política de assistência para desenvolvimento exterior do Reino Unido. Então, está ligado ao Ministério de Desenvolvimento deles. E ele funciona basicamente da seguinte maneira. Eles têm parcerias com os países, elas são moduladas, cada país tem as suas configurações. E aqui no Brasil ele está muito voltado à cooperação de pesquisa em áreas específicas. Saúde tem sido um forte muito grande. E também ao desenvolvimento de capacidades dos pesquisadores. Então, são 2 editais que a gente listou aqui, que tem tido uma demanda muito grande, que são o Research Connect, em que basicamente a gente organiza um curso de inglês acadêmico, de aprimoramento de inglês acadêmico para pesquisadores do Maranhão. Então, quem submete é um professor de alguma instituição pública daqui, ele vai fazer essa submissão e ele vai formar uma turma composta por professores, ou seja, pessoas que são capazes de tocar projetos de cooperação internacional, e eles ficam lá por alguns dias. Vem os professores de São Paulo que têm experiência nessa área de inglês acadêmico, e eles basicamente fazem um workshop explicando como tu criar um projeto de pesquisa em inglês, que seja competitivo, como tu faz apresentações em inglês que sejam competitivas, como tu aprimora o teu inglês acadêmico para tornar ele assim, um ativo na tua busca por esses editais. Já que esses editais eles são, no geral, muito competitivos e tem que ser muito, muito bom, muito bem construído. Especialmente esses que envolvem parceiros externos. A gente teve 2 edições desses cursos já aqui no Maranhão. Ano passado no CELMA, esse ano na UFMA. A gente espera que nos próximos anos continue acontecendo essas edições. Se houver mais interesse, a gente pode inclusive abrir para ter 2 cursos por ano. Enfim, é uma experiência bem legal. Eu assisti umas aulas deles lá, é muito, muito prático. Assim, a galera senta e fica trabalhando realmente em construção de propostas. Não é uma aulinha unilateral, é uma coisa colaborativa mesmo. Bem aplicada. E o edital Researcher Links, ele basicamente busca fazer workshops de pesquisa entre pesquisadores do Maranhão e do Brasil e pesquisadores do Reino Unido. Então, quem aplica é um pesquisador daqui, eu quero achar parceiros internacionais para eventualmente desenvolver projetos maiores na área de arquitetura e urbanismo. Então, eu vou participar vou submeter uma proposta desse edital, e o edital ele financia a realização desses workshops. Então, se não me engano, são até 2 ou 3 workshops no mesmo apoio. Então, isso custeia todos os gastos do workshop, o deslocamento de passagem dos pesquisadores para cá, ida de pesquisadores do Maranhão para o exterior por curtos períodos, para fazer essa aproximação do pessoal daqui e de lá, esse matching. Isso aqui é um Tinder de cooperação internacional científica. Ele busca aproximar os pesquisadores daqui e de lá. Então, esse é mais ou menos o edital Cidadão do Mundo. A gente tem outros que são voltados aí ao programa de cooperação internacional, que é aquele que eu comentei antes. Para falar dos editais de cooperação internacional, como a gente está passando por algumas mudanças interessantes dentro dele, eu quis aproveitar esse tema dos tempos de crise para falar dessas mudanças, dessas tendências que estão acontecendo.
né? Então, uma tendência muito recente e que tem impactado muito a maneira como são construídos os programas de fomento à ciência, tecnologia e à cooperação é um conceito de inovação centrada em missões. Tá? Esse conceito ele foi desenvolvido por uma pesquisadora da Universidade de Sussex, nos Estados Unidos, no Reino Unido, a Mariana Mazzucato, e ele tem se tornado, mais do que um conceito acadêmico, uma prática de vários governos e de várias agências de fomento ao longo do mundo, né? Inclusive no Brasil. Qual é que é a ideia? É que quando tu for fazer um programa de ciência, tecnologia e inovação, tu tem que pensar no objetivo final dele, que é a resolução de problemas sociais complexos. Né? Então, tu não constrói a ciência e a tecnologia de maneira abstrata, de maneira solta, né? ou só por interesses, ou por demandas próprias da universidade. Mas sim que tu vai ter que resolver esses problemas amplos. Como é que isso funciona na prática? A União Europeia tem uma experiência, está ali embaixo nos casos, que chama Joint Programming Initiatives. Eles têm 10 desafios sociais que foram deliberados lá na Comissão Europeia. Eles listaram esses 10 desafios sociais que a União Europeia tem como um todo. Envelhecimento da população, alimentação saudável, mares e rios despoluídos, oceanos competitivos, no sentido de ter portos bem desenvolvidos. Eles listaram esses 10 desafios sociais e criaram um desses JPIs para cada um deles, para resolver cada um deles. Então, esses programas eles recebem financiamento por parte dos Estados europeus, individualmente, não passa pela Comissão Europeia, passa direto pelas agências de fomento nacionais, e eles jorram milhões de euros lá de pesquisa, né, em cooperação muito forte com agências, com ministérios e com agências do governo e do setor privado desses países, justamente para construir a ciência e tecnologia voltada à resolução desses programas. Eu estou citando esse caso especificamente porque nós temos editais de cooperação específica com esses programas. A gente já lançou um edital ano passado em cooperação com o JPI das águas, o JPI Water, que ele é especificamente voltado para pesquisas de oceanos e de águas no comum geral. Houve uma proposta que foi submetida aqui por parte do Maranhão, por parte do Embrapa, onde você não foi aprovado. Mas enfim, a ideia é que cada vez a gente tenha mais editais em cooperação com eles e tenha mais interessados. Né? Ano passado, agora em janeiro, a gente teve uma reunião na FAPESP em São Paulo, organizada pelo CONFAP, em que eles chamaram 5 representantes de 6 JPIs diferentes. Né? Então quase todos estavam aqui. A gente conseguiu conversar e ter reuniões específicas com eles e tem muitas áreas que são de interesse comum. Esse das águas é um caso claro. Tem um específico para pesquisas marítimas e oceânicas, que é uma coisa que nos interessa diretamente. Tem um sobre cidades desenvolvidas e sustentáveis, que também dialoga muito com temas de pesquisa daqui da UEMA, especificamente. Enfim, é uma maneira nova como está se construindo esses projetos de cooperação. E é interessante a gente ter isso claro, porque isso impacta diretamente como nós vamos construir as nossas propostas para participar desses editais. Um outro caso interessante é o programa Horizonte 2020. Tá? Esse foi o programa que ele fez o financiamento de ciência, tecnologia e inovação da União Europeia entre 2014 e 2020. Nós aderimos a esse programa ano passado e publicamos o nosso edital de fomento a pesquisadores maranhenses que quisessem participar de propostas do Horizonte 2020. Ele funciona numa lógica parecida com a do Cooperação Internacional. Você tem que construir uma equipe de pesquisadores, tem que entrar numa equipe de pesquisadores internacionais que vai submeter, ou tem que ter pelo menos um europeu que vai submeter essa proposta lá na União Europeia, né? E a gente apoiava a participação do pesquisador do Maranhão que fosse aderir a esse projeto, né? Enfim, custeio para basicamente tudo que ele pudesse precisar para esse projeto. A gente lançou o edital com R$500 mil e daqui esse ano a gente vai lançar ele de novo nesse mesmo valor. Tá? O Horizonte 2020 ele vai até 2020. Então, até lá vai ter alguns editais, né? Mais 2 anos de possibilidade de ingressar nesse projeto. A gente vai ter uma leva nova de editais que estão sendo lançados agora, no início do ano. Essa reunião que eu estou indo agora hoje, ela é para discutir isso, para apresentar essas oportunidades novas. E a gente espera que isso vai se ampliar ainda mais. Não só espera, como a gente sabe que vai se ampliar ainda mais. Por quê? Foi feita uma avaliação do Horizonte 2020 por essa professora que eu mencionei antes, que criou esse conceito de inovação baseada em missões. E eles estão agora lançando, a partir de 2020, o substituto desse programa, que vai ser o Horizonte Europa, que ele tem um orçamento recorde de 100 bilhões de euros para financiamento de ciência, tecnologia e inovação. Quase todos esses projetos, eles são de cooperação internacional. Por um motivo óbvio, né, que é uma organização internacional, então, quando eles vão apoiar alguém, eles apoiam projetos de vários países. Então, eles acabam aceitando muito que
países em desenvolvimento como o Brasil também participem deles. Mas como o Brasil já é entendido como um parceiro que tem capacidade de se autofinanciar, o Brasil mudou de status recentemente, então o Brasil tem que financiar essas parcerias. Então a FAPEMA tenta entrar nesse sentido também. Tá? Então essa experiência é muito recente, de adesão ao Horizonte 2020, a gente vai ter mais uns 2 anos dela ainda, e depois iremos aderir também a esse programa de Horizonte Europa. Tá? São muitos dinheiros, são 100 bilhões de euros, é muito dinheiro, são muitas oportunidades de cooperação que existem aqui. Alguns editais que a gente teve recentes com o Reino Unido através do Fundo Newton também vão nessa linha, e a gente teve uma experiência muito fantástica aqui no Maranhão, e eu vou citar 2 delas. Uma é o CONFAP-MRC, que é um edital em cooperação entre o Brasil e o Conselho Médico de Pesquisa do Reino Unido. Esse edital, ele era assim, a gente financiava, a FAPEMA sozinha financiava em até 300 mil cada projeto, cada pesquisador maranhense. É um projeto de 3 anos de duração, voltado para desenvolvimento de pesquisas na área de saúde coletiva, de saúde pública. Então, aqui no Brasil, especificamente sobre o SUS e sobre como melhorar o atendimento. A gente teve 2 pesquisadoras aqui do Maranhão, muito bem ranqueadas, ficaram entre as 4 que pontuaram melhor lá no ranqueamento que foi feito de todas as propostas do Brasil inteiro. Uma em cooperação com a Federal do Goiás, outra em cooperação com a USP. Então, teve financiamento da FAPEMA, da FAPESP e da FAPEG do Goiás, além dessa cooperação com universidades do Reino Unido e fomento de agências do Reino Unido. Tá? Então, assim, cada projeto desses ele tem mais de R$1 milhão em financiamento, são 3 anos de duração, envolve cooperação com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. São projetos que eles buscam diretamente fazer pesquisa aplicada em uma área que é de extrema necessidade para o país, que é a saúde pública. Outro caso recente também foi o edital em parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates. Eles lançam desafios para resolver problemas específicos. Então, o tema desse ano, do ano passado, não foi esse ano ainda, era sobre como usar ciência de dados para melhorar o atendimento para crianças nos primeiros 100 dias de vida da criança, que aparentemente é um momento muito crítico do desenvolvimento da saúde da criança. Então, qualquer pesquisador, qualquer pessoa, na verdade, podia lançar uma proposta de aplicação de uso de ciência de dados para atender essa demanda. A gente teve uma pesquisadora aqui do Maranhão, contemplada, vai receber $100 mil em financiamento, mais alguma coisa como R$100 mil da FAPEMA de apoio, e se ela for, ao longo de um ano, se ela conseguir desenvolver um projeto legal, ela ganha mais $1 milhão por parte da Fundação Bill e Melinda Gates. Tá? Então, são editais que abrem com alguma frequência, a gente vai lançando eles, é bom ficar atento a eles. A União Europeia, eu coloquei ela aqui porque é interessante, a gente tinha uma parceria muito forte com a França, muito bilateral, muito direta com eles, por conta do programa Guiamazon, além de algum programa de cooperação na área de computação e engenharias, que eram alguns órgãos deles que lidam com isso. Acontece que, justamente por a União Europeia estar tendo esse financiamento tão grande para a ciência, tecnologia e inovação, que eu comentei agora há pouco, os países europeus estão, como um todo, adotando uma regra de diminuir o seu financiamento nacional para a ciência, tecnologia e inovação e aumentar o dinheiro que eles dão para a União Europeia fazer isso. Então, talvez cada vez menos a gente vai ter parcerias diretas com países europeus, membros da União Europeia, e cada vez mais essas parcerias vão se dar por meio da União Europeia, especialmente por meio do programa Horizonte 2020, que é o grande programa deles nessa área. Tá? Então, isso é uma mudança bem significativa, porque sempre que eu vinha falar de oportunidade de cooperação, eu ficava batendo muito na tecla da França e do Guiamazon, que é um sucesso. Ele existe, está na 4ª chamada já, existe uns mais de 10 anos esse programa. Foi um sucesso por muito tempo, mas esse ano a gente recebeu uma visita do conselheiro da Embaixada da França, o número 2 da Embaixada Francesa no Brasil. Desde a mudança, desde que o Macron assumiu, mudou a equipe aqui e basicamente eles começaram a cortar esses programas diretos de cooperação que eles tinham com a gente. Não cortar, mas ir diminuindo ao longo do tempo, justamente para focar nessa cooperação via União Europeia. Então, o programa Guiamazon, que foi esse grande sucesso até hoje, ele era um programa em cooperação com outros estados do Brasil que fazem parte da Amazônia legal. Basicamente, ele vai deixar de existir, provavelmente, no futuro. Cada vez mais vai ter a União Europeia tendo dinheiro para esse tipo de coisa. Hoje em dia, o nosso principal viabilizador dessa cooperação com a União Europeia é o projeto Incobra. É um consórcio euro-brasileiro de agências de fomento que age como um criador de redes entre o Brasil e a Europa para participar desses editais e para fazer cooperação internacional.
E, além do mais, uma última tendência que eu listo aqui é uma tendência de ter cooperação maior com a China e o resto da Ásia-Pacífico. Tá? Por quê? A China ela tem se consolidado cada vez mais como uma das principais potências científicas do mundo. Tá? Saiu alguns estudos recentes mostrando a quantidade de publicações que eles têm, os impactos crescentes. Eles têm programas imensos de atração tanto de pesquisadores chineses de destaque no exterior, para que eles voltem à China, quanto de trazer pesquisadores estrangeiros para trabalhar lá. Eles têm um programa de transformar 100 universidades deles em universidades assim, tão de linha, tão de ponta quanto são Harvard, quanto são as Ivy League americanas, quanto são Oxford. Então, assim, é um país que é inevitável que a gente vai ter que cooperar com eles. E mais do que isso, a gente já tem uma cooperação comercial e de investimentos muito grande com a China. A gente tem, para quem acompanha aqui um pouco a agenda de cooperação internacional do Estado do Maranhão, tem o pessoal aqui da CEP, a secretaria que faz a cooperação internacional do Estado, né? A gente tem delegações da China, de empresas chinesas, de empresas públicas e privadas chinesas, de governos locais chineses, vindo quase que mensalmente para cá, em muita coisa. Tá? Vai ter uma onda de investimentos chineses aqui no Maranhão, assim como tem no resto do Brasil, já está acontecendo, e a gente tem duas maneiras de encarar isso. A gente pode aceitar que eles basicamente invistam de maneira unilateral, comprem o que eles quiserem e a gente estabeleça uma relação de dependência muito grande com eles, ou a gente vai se esforçar para criar uma relação de interdependência e de benefício mútuo. E eu não consigo ver outra maneira melhor de fazer isso do que cooperação científica. Então a gente pode aproveitar essa onda de investimentos que eles têm, essa onda de cooperação comercial, né, e colocar como contraparte disso o desenvolvimento de capacidades locais aqui de ciência e tecnologia. Né? Então quando a gente vai ter uma obra deles aqui, a gente pode pensar em cooperação, em ter pesquisadores aqui do Maranhão participando do projeto. A gente pode pensar em fazer com que eles tragam as universidades junto quando tem essas delegações deles. A gente recebeu agora, semana passada, uma visita da delegação da Universidade de Jianghan, com a qual a gente já tem uma cooperação, um acordo de cooperação assinado, a FAPEMA. E a ideia é que a gente tenha editais específicos de cooperação com essas universidades. O nosso foco de cooperação principal na China é Wuhan, que é a cidade irmã de São Luís, né, e a província de Hubei, que é a província em que ela fica. Então eles têm lá uma universidade estadual, uma universidade municipal. Nós temos acordos de cooperação, memorandos de entendimento assinados com cada uma delas, e a nossa ideia é ter acordos de cooperação diretos com elas no futuro próximo. Né? Então vamos aproveitar essa onda de aproximação com a China e tirar o melhor disso para o Maranhão, né? Que é usar essa capacidade toda que está vindo para desenvolver a ciência e a tecnologia e o Maranhão como um todo. E, além do mais, tem outros países da região que são centrais. Né? O país hoje que a gente tem uma cooperação mais efetiva é a Coreia do Sul. Nós tivemos ano passado uma missão do governo do estado e da prefeitura que visitou a China, a Coreia do Sul e o Vietnã. Lá nós assinamos também um acordo de cooperação com a Universidade de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul. É uma universidade nacional. Fica numa cidade que concentra 40% de todo o investimento de pesquisa e desenvolvimento da Coreia do Sul, que é um dos países que mais investe no mundo nessa área, investe 4% do PIB, é uma loucura. E aí eles têm concentrado lá nesse lugar uma quantidade imensa de empresas de alta tecnologia, de laboratórios, de centros de pesquisa. A gente conseguiu enviar 4 estudantes maranhenses sem custo, ou seja, tudo pago pelos coreanos por meio desse acordo. Né? Então a gente visitou eles lá, eles ficaram interessados na parte e disseram o seguinte: cara, a gente tem esse edital todo ano que a gente publica, que é um edital de estágio internacional para visitar a nossa universidade. Nós estamos dispostos a colocar no edital que estudantes com uma carta de recomendação assinada pela FAPEMA tenham prioridade, né? Especialmente na área de biotecnologia, que é a área que nós decidimos focar a cooperação de início. Nós fizemos assim, abrimos então a chamada para que os alunos maranhenses que tivessem interesse em participar nos enviassem um resumo do seu trabalho e o seu currículo. A gente assinou essa carta de cooperação para eles, assinada pelo presidente. Eles mandaram essa carta como anexo dos seus documentos na inscrição do projeto. Todos os brasileiros que foram aprovados nesse edital, tá? São cerca de 21, 22 do mundo inteiro que são aprovados por ano, tá? É pouquíssima gente. Do Brasil, teve cerca de 12 inscritos. Foram aprovados 4 brasileiros, os 4 aqui do Maranhão, 2 da UFMA e 2 da UEMA. Inclusive um do campus de Caxias, da UEMA. É um guri que era do interior, não lembro agora de qual cidade que ele é. Mas ele estuda em Caxias, ele está no campus de Caxias, mas ele mesmo ele é do interior. Né, ele estava estudando já em Caxias, o Edmilson, né, e estuda biologia, e foi lá participar desse edital, estudando edição genética através do sistema CRISPR, que é um negócio que a princípio vai substituir
eventualmente transgênicos. É uma ferramenta mais avançada de edição genética que existe no mundo hoje. Aliás, semana passada saiu a notícia de que na China conseguiram editar uma criança para não ter... Editaram os genes de uma criança do embrião para ficar resistente ao vírus da AIDS, se não me engano. Essa é a primeira vez que isso é feito na história, é meio perturbador, não sabe como é que isso vai acabar. Mas enfim, isso mostra o quão avançado essa tecnologia. A gente tinha esse aluno aqui de Caxias participando desse edital e aprendendo a utilizar essa ferramenta de edição genética. Tá? A gente teve um aluno da UFMA que foi aprender a utilizar métodos de indústria 4.0, de inteligência artificial e odontologia. A gente teve outro aluno da UEMA que foi pesquisar tratamento para câncer de próstata. Enfim, são áreas que são de fundamental importância. Eles estavam em alguns dos melhores laboratórios do mundo nessa área. Essa universidade é uma das mais inovadoras do mundo, essa que eles estavam lá. E eles foram para lá. A ideia é que nos próximos anos essa parceria continue e a gente envie anualmente grupos de estudantes para lá. Mais do que isso, depois do resultado fantástico desse edital, eles nos procuraram, o pessoal da universidade, mandaram um e-mail dizendo que eles querem que a gente também estabeleça um edital para atrair eles para cá. Então a gente pode pensar no que a gente tem de melhor aqui, seja no nosso, imenso potencial em termos de biodiversidade que o Maranhão tem, nos conhecimentos específicos que a gente tem aqui nas universidades que dialogam com isso, para trazer esse pessoal para cá também. Então a expectativa é que no ano que vem, talvez a gente tenha um edital de cooperação bilateral, em que eles mandam gente para cá e nós mandamos gente para lá. Nós temos acesso a esse tipo de laboratório que eles têm lá, esse tipo de ferramenta que eles têm lá, e eles podem ter acesso a esse patrimônio surreal que nós temos aqui em termos de biodiversidade e de conhecimento específico dessa biodiversidade que nós temos nas nossas universidades. Tá? Então esperamos muito que essa cooperação ela continue prosperando. E tudo indica que vai. Além disso, a gente tem uma cooperação interessante já com o Vietnã. Né? A ideia é que a gente vai desenvolver alguma coisa na área do arroz, do camarão e do peixe. Eles são o maior exportador do mundo de arroz. O Maranhão é um estado que produz isso. A gente tem aqui grandes especialistas na área do camarão. Estou falando aqui do Thales, que tem um laboratório que até onde eu sei é único aqui no Brasil, que estuda. O embaixador do Vietnã veio e visitou o laboratório do professor Thales. E a ideia é que a gente vai ter uma aproximação cada vez maior nessa área também. Então essas são as universidades que eu listei antes. Essas duas das pontas são as universidades chinesas. A Jianghan, que estava aqui na segunda-feira, e a Universidade de Hubei, que é estadual. Esse negócio verdinho aqui, essa universidade do Vietnã que nós visitamos, que é uma universidade voltada para a área de meio ambiente, para a área de produção agrícola e florestal. E essa UST é a Universidade da Coreia do Sul, que nós já mandamos esses estudantes. Né, que hoje é o nosso principal parceiro, nosso principal pezinho na Ásia. Esse é o programa que eu comentei agora há pouco, né, que eles participaram. A gente tentou focar nessa área de biotech e biologia, e no fim a gente acabou mandando gente para lá da área de veterinária, de odontologia, de biológicas, enfim, de várias áreas diferentes. Tá? A tendência é que isso vá se expandir. Pessoal, era isso. Espero ter, dado um panorama legal aí. Muito obrigado. Sim. Uhum. Entendi. Não, é interessante essa pergunta. Esse diálogo entre as ciências aplicadas e as básicas é uma coisa muito, muito cara. O professor Alex gosta muito de falar sobre isso. Na verdade, nós temos o grosso do nosso financiamento hoje, ele vai para as ciências básicas. Né? Porque a gente tem, em termos de editais específicos, o Universal é o principal. Mas o Universal é o nosso maior edital. Ele tem um orçamento de 5,5 milhões por ano. É o maior edital de longe que nós temos. Né? Então, o Universal, na verdade, o que ele é o mais aberto. Ele permite que qualquer área do conhecimento participe. Só que todo o nosso sistema de pagamento de bolsas de pós-graduação, de iniciação científica, né, os acordos, as bolsas de cota que nós temos, que elas são de um acordo com a universidade, que a universidade ela recebe uma cota de X bolsas, que ela distribui como bem entender,
toda essa arquitetura ela é montada para fomentar as ciências básicas também. Né? A gente tem programas específicos de fomento e de apoio para infraestrutura de laboratórios, o ProLab, onde está o que tinha de infraestrutura, de pesquisa. Edital de acervos biológicos, enfim, existe toda uma arquitetura ampla de financiamento. Se você olhar aquele mapa que eu coloquei antes lá, aquela árvore do financiamento da FAPEMA, a grande maioria dos editais, eles são voltados para ciências básicas mesmo. Tanto para a construção de infraestrutura de pesquisa, para desenvolvimento dos programas de pós-graduação, e a gente tem aumentado muito o número deles e a qualidade deles em termos de nota da CAPES, né? Além desses editais amplos, como é o caso do Universal, que financiam essa pesquisa básica. Assim. Então, de maneira alguma, a gente descuida disso. Mesmo esses editais internacionais, eu comentei aqui, eu falei bastante dessa tendência, né, de resolução de problemas, quando eu comentei dessa inovação baseada em missões, mas isso não faz com que a gente deixe de financiar a pesquisa básica. Isso é uma tendência, e na área de cooperação com a União Europeia isso vai ser muito importante. Mas os nossos editais do Cidadão do Mundo, eles são livres. O pesquisador ele pode ir na área que ele quiser. Então, boa parte delas, inclusive, é na área de ciências básicas mesmo. É de desenvolvimento de acervos aqui, estudo enfim, do patrimônio biogenético do Maranhão, enfim, de várias áreas diferentes. Mas é muito voltado à ciência básica também. Deixa eu só complementar que, na verdade, o tempo já está concluindo agora, 11h10, mas o nosso próximo palestrante, que eu até convido, reforço, né, que os presentes assistam à apresentação dele, né, que é o representante da agência Delta, né, de intercâmbio, é do setor privado, e ele tem uma contribuição muito forte nessa parte de intercâmbio, muita coisa interessante para se falar, que é o Bacelar, ele está para chegar. Então, vou aproveitar esse tempinho aqui para falar um pouco de UEMA, e ainda até em resposta à sua pergunta, né. Nós sabemos que a crise não é só no Brasil, é no mundo todo. A solução para a crise é realmente trabalhar em cooperação, unir forças e disseminar informação, né. Essa é a realidade. Tá? Por essa razão, na temática Tempos de Crise, nós provocamos e convidamos o João, representando a FAPEMA, que na verdade a FAPEMA é uma das parceiras da Universidade Estadual do Maranhão. Isso está claro, né, para todos. Né? E na verdade, grande parte das ações deles vem por meio de uma provocação. Uma provocação vem da Universidade Estadual do Maranhão ou de outras entidades. Tá certo? E não foi só uma. Por exemplo, a própria criação da Reinter foi uma necessidade nossa, porque hoje, quando se fala, inclusive, de convênios internacionais, as universidades elas não querem mais fazer convênio só com você, não. Nós, em diferentes negociações entre os assessores de relações internacionais, eu tenho que dizer, olha, o Maranhão tem ali uma fatia de pelo menos 60 mil estudantes. Então, assim, somando Universidade Estadual do Maranhão, etc, etc. Nós temos que mostrar esse tipo de força, tá? Que nós podemos viabilizar outros mecanismos para atrair essas grandes universidades. Então, por exemplo, a universidade, o Canadá, tem dado tem feito a gente suar a camisa aqui para fechar esse convênio. A Universidade de Montreal é a primeira ou segunda, o tempo todo ali, primeiro e segundo lugar no Canadá. E uma das primeiras exigências que ela fez para a gente, cooperação não só em termos de UEMA e colocar outras universidades, mas também envolver outros países. Nós já tivemos que envolver outros parceiros internacionais dentro de uma linha de trabalho que eles querem. Então, assim, é bem mais complexo do que a gente pensa, mas o que o João passou aqui, existe uma infinidade de possibilidades que podem ser provocadas, acionadas, né, e colocadas em execução, mas mais importante do que isso, se não tiver a pessoa, o pesquisador, o estudante lá na linha de frente para executar e realmente ser um profissional na hora quando ele for se candidatar àquele edital e conseguir êxito, aí não vai adiantar nenhum esforço. Então, assim, na nossa instituição nós temos praticamente 17 convênios, mais ou menos 6 ou 7 em andamento. Nós poderíamos triplicar, quadriplicar esse número de convênios. Por que nós não fazemos isso? Porque nós não vamos criar expectativa numa relação que não vamos conseguir manter. Aí vai fazer um efeito contrário, deletério. Vai nos colocar numa linha de universidades que não conseguem manter seus convênios internacionais. O que mantém um convênio internacional, nós comparamos a uma roda de uma bicicleta. É a quantidade de aros que ela tem para sustentar essa roda.
cada aro é uma pesquisa, é um professor engajado, e quanto mais aros, mais tempo vai durar esse convênio, essa roda girando. É assim que nós pensamos. Tá? Assim, mas precisa ter em mente, tá, que oportunidades existem muitas, principalmente nessa área de ciências básicas. A nossa Universidade Estadual do Maranhão, tentando fechar mais o que ainda que nós pensávamos que faltava, iniciativa do governo federal, do governo estadual, mas também existe muito recurso internacional, como ele citou aqui exemplos, por exemplo, do programa Bimundos. Teve um estudante nosso, tem um vídeo no nosso site, o nosso estudante ficou 1 ano e meio, Vicente, todo pago pelo programa europeu. Né? E agora você está indo buscar mais informações. Né? Então nós publicamos 87 editais. 87 editais que pagam passagem, que pagam a tua escola, o período escolar lá, se você vai fazer um pós-doc, se você vai fazer o teu doutorado, o teu mestrado. Recentemente tivemos o edital da Austrália, que também dava estágio para pós-doutor. Sim, belíssimo. Tem que realmente se profissionalizar. Todos esses editais, 87, ainda continuam no nosso site. Você pode verificar os editais antigos e começar a se profissionalizar naquela linha. E, na verdade, como eu sempre falo, quando você se profissionaliza na linha de participar de edital internacional, muito da documentação que você usa, você poderá utilizar em seguida. Então, oportunidades para internacionalização em tempo de crise existe. Existe muita. São várias. Mas você realmente precisa ir buscar e se profissionalizar. Aqui na nossa linha institucional, aqui na Universidade Estadual do Maranhão, dentro da realidade, nós não temos um recurso financeiro voltado para relações internacionais. Até porque também a nossa instituição também está aprendendo muita coisa. Nós estamos inserindo a cultura de internacionalização dentro da nossa instituição. É muito simples. Nós podemos criar uma ação, mas aparecer uma plateia muito minuta, muito pequena. Né? Então, existe a necessidade realmente de inserir. Isso leva tempo. Tá? Mas eu posso lhe garantir que, pela minha pouca experiência acadêmica, nós não deixamos a desejar. Nós estamos entregando muita informação para vocês. Recentemente, eu pedi que fosse publicado também uma ação de um estudante. Essa foi uma internacionalização diferente. O pai desse estudante de uma outra universidade conseguiu um pós-doc financiado por um órgão, e ele queria levar o filho estudante da nossa universidade, mas nós tínhamos um convênio com essa universidade e nós tentamos ajudar isso aí, o estudante está indo. Então, existem diferentes maneiras, oportunidades de você conseguir realizar isso aí. Tá certo? Realmente tem que ir foco. Agora, mais importante para quem quer estudar fora é estabelecer urgente uma relação sólida, honesta, com o seu parceiro internacional, tá? E estabelecer isso. Eu, como professor, eu tenho 3 tipos de relações internacionais aqui. Uma delas é a minha de pesquisa. A outra é fazer que meus parceiros, meus colegas de universidade, façam parcerias com a universidade que eu tenho parceria científica. Porque assim eu coloco mais raios nesse pneu da bicicleta. E aí eu vou ter mais oportunidades. E tem uma outra parceria de ajudar o intercâmbio de mais pessoas para o país de origem. Então, tudo isso acontece. Nós temos aqui um escritório que pouca gente tem ideia que tem, apesar de toda a divulgação que a gente tem feito, que é o Education USA. Nós temos praticamente um consulado americano dentro da nossa instituição. Quer dizer, já recebemos a visita do cônsul americano 2 vezes aqui na nossa instituição. Nós temos informação que muitas instituições não têm. E nós divulgamos, esse escritório, na verdade, ele é referência regional. É um programa de extensão internacional. Então, assim, oportunidades são várias. São várias. Você que tem que realmente decidir o que eu quero. Né? E não podemos deixar de lado a questão, que esse é um problema mundial. É um problema mundial, a linguagem, a aquisição de linguagem. Mesmo um americano que fala inglês, ou inglês que fala a sua língua nativa em inglês, ele pode querer internacionalizar na França, ou na Arábia, ou o que for.
ele vai ter problema de linguagem. É um problema mundial. Se não tiver a linguagem, não vai ter dificuldade. Vai demorar mais tempo. Em vez de levar 6 meses, poderá precisar de 4, 5 anos se preparando. Né? Isso aí é importante. Então, com isso, eu não sei se o João tem mais alguma coisa a acrescentar. Agradecer mesmo e parabenizar pela realização desse evento aqui. Acho que passa muito por esse tipo de evento, esse tipo de momento de troca e de divulgação mesmo. Qualquer iniciativa de internacionalização. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Muito obrigado, João. Desculpe, mas eu preciso acrescentar mais uma parceria que nós estamos fazendo, um trabalho que nós estamos fazendo aqui com o João, com a FAPEMA, né, com a Tainá. Hoje nós teremos videoconferência com 3 universidades, que eu posso dizer que são top, né, um instituto de pesquisa da Universidade da Geórgia, a Universidade de Montreal, a Universidade do Arizona, que inclusive eles já me ligaram agora pela manhã, que eles vão entrar com um grupo forte nessa videoconferência. Pessoal, estejam presentes, por favor. Mesmo que você não quiser ouvir um radinho, esteja lá. Porque isso ajuda a sua instituição, ajuda o nosso Estado, tá certo? E o que nós estamos trabalhando com a FAPEMA? Tentar montar um edital específico para isso. Lembra quando ele estava mostrando? Nós temos um convênio com o Instituto Neyton, e aí vai, ele falou outros e outros e outros. Essa é a ideia, para tentar fortalecer, porque essas instituições, elas estão querendo isso. O que elas também entregam, elas também entram com uma contrapartida. Mas nós não estamos em tempo de crise, também temos que ter uma contrapartida. Essa aqui é uma situação real que nós estamos negociando para ver se conseguimos, para o próximo ano, se tudo der certo, né, de acordo com a avaliação, já temos esses editais específicos com essas 3 universidades de ponta, né, aqui para a gente. Né? Então, obrigado.